Deus seja louvado. Juntos, vamos dar início a mais um culto, em nome do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos, nossos irmãos que estão aí na live, estão nos seus lares. Vamos participar desse culto na Vila Carrão, o endereço Rua Otávio Vasco do Nascimento, número 390, nossa igreja CCA Apostólica ali na Zona Leste, Vila Carrão. Louvemos ao Senhor com o hino 322. Você está na sua casa aí, louve a Deus.
Glória a Deus. Aleluias. Louvemos ao Senhor com mais um hino. Hino 128. Glória a Deus. Aleluias. Vamos orar mais um hino. Vamos louvar o Senhor mais um hino para nós entrarmos em oração. O hino 9. Glória a Deus. O hino 9.
Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs que estão nesse momento online, vamos todos juntos, de joelhos, buscar o nosso Senhor. São vários pedidos de oração para Deus trazer a cura, Deus derramar as bênçãos dEle, para que o Senhor venha restaurar famílias, restaurar sua vida na presença do Pai, porta de emprego, enfim, viagem, causas, tribulações, muitos pedidos. Vamos juntos nessa tarde buscar a face do nosso Deus em oração. Deus seja louvado. Deus, aleluias, Altíssimo Deus, Pai querido e soberano Deus, Senhor, estamos aqui na Tua presença mais uma vez, Pai, buscando a Tua face, nessa tarde, Pai, Te adorando e buscando o Teu santo nome. Meu Deus, estamos aqui, tem Seus filhos que estão nesse momento, meu Pai, online, estão buscando, Pai, resposta da Tua parte. Pai, Te damos graças já pelos hinos que já foram louvados. Já estamos aqui felizes, Pai, que já estamos aqui na Tua presença. Mas eu sei que tem mais do Senhor para o Teu povo. Pai, atende em nome do Senhor Jesus pela Tua misericórdia, pela Tua infinita bondade, Pai. Ouça o clamor do Teu povo nessa tarde, nesse dia de hoje. Visita aquele que tem uma causa na justiça. Visita aquele, meu Pai, que tem uma questão ali, Senhor, que o homem já tem dito que não tem mais o que fazer. Está arquivado, está parado, tudo parado. Mas o Senhor é aquele, Senhor, que tira da gaveta, meu Pai. O Senhor é aquele que mostra para o homem que Tu é Deus ainda. O Senhor ainda continua operando a favor do Teu povo, a favor da Tua igreja. Daquele que Te busca, Pai, ainda o Senhor é Deus. O Senhor toma conta, o Senhor protege. Senhor, que nesta tarde ainda eu Te peço, vá ao encontro daquele que está enfermo. Daquele, meu Pai, que está ali, não vê a hora de sair daquela UTI. Ou talvez esteja ali num quadro irreversível, está abatido. Pai, visita aqueles que estão fazendo tratamento de câncer. Uns estão ainda, Pai, no começo, mas não tem problema, Pai. Uns estão abatidos, foram tomados de surpresa, que nunca imaginaram ter uma doença, uma enfermidade dessa. Mas nessa tarde eu Te peço, em nome do Senhor Jesus, vai ao encontro dessas vidas, restaura a saúde deles, Pai. Coloca de pé novamente o homem, coloca a Tua serva, o Teu servo de pé para Te louvar, para Te adorar. Também Te peço, Pai, abre porta para os Teus filhos que estão desempregados. Abençoa também, meu Pai, que os patrões venham dar meu Pai, um salário digno, para que Teus filhos, Tuas filhas, Pai, venham ter um salário digno para sustentar o seu lar. Abençoa, meu Deus. Senhor, visita as autoridades constituídas em nosso país. Pai, vai colocando, meu Pai, por terra, meu Pai, todo espírito maligno que tem ali naquele planalto. Ah, Deus, temos que ser ousados quando falamos contigo. A oração é o acesso do homem para com o Senhor, para com Deus. E a Tua palavra diz, meu Pai, para nós apresentarmos às autoridades, para que eles venham governar com paz e com sabedoria, meu Pai, para que haja paz na nação. Eu Te peço hoje o mesmo pelo Brasil, meu Senhor. Que o Senhor visita, meu Pai, todos esses que estão ali, com cargos ali no plenário. Senhor, dá entendimento a todos esses homens, dá sabedoria a eles, Pai. Ô Espírito Santo de Deus, vai nesta tarde, meu Pai, vai fazendo a Tua obra no meio do Teu povo, vai visitando, vai salvando, meu Pai, vai batizando, vai libertando aquele que precisa de uma libertação, meu Pai, liberta nesta tarde. Aquele que precisa, meu Pai, de salvação, Senhor, alcança em nome do Senhor Jesus nessa tarde. Senhor, salva. Pai, ouça o clamor do Teu povo, da Tua igreja, dos Teus filhos que estão online. Ouça, Pai, em nome do Senhor Jesus nós Te pedimos, em nome do Teu Filho, meu Pai, que é bendito e reina para todos sempre. Amém.
Deus seja louvado. Glória a Deus. Meus irmãos, quero aproveitar e dar uns recados. Esses recados continuam para cá. Quero dar uns recados aqui para os nossos cultos online, presenciais, aos domingos, às 10 da manhã e às 18h30, na igreja, seria na igreja do Alphaville, esses recados aqui, às 10 da manhã e às 18h30. E todas as terças-feiras, às 14 horas, e às quartas-feiras, às 20 horas. Sábados, às 10 da manhã, culto com as irmãs. Sim, culto com as irmãs. E ao sábado, às 20 horas, culto com os jovens também. Também temos nossos cultos online, de segunda a sábado, às 10, às 14, às 20 horas. E domingo, às 10 da manhã, às 14, às 18h30. Oração, todas as segundas-feiras, às 19 horas. A igreja estará aberta todas as segundas. Venha participar da oração. Também aulas de música, todos os domingos, às 8 horas da manhã. Aulas de música. Em nome do Senhor Jesus. Também tem a mesa do amor, alimentos não perecíveis. Meus irmãos, o que Deus tocar em você, traga o alimento para ajudar, para socorrer o seu próximo. Tá certo? E também temos a loja do Fundo Bíblico, loja ccacristã.org.br. Aí você pode comprar uma Bíblia, um inário, enfim. E também haverá aqui na igreja do Alphaville, lá na igreja do Alphaville, toda sexta-feira às 18 horas, um mutirão para a limpeza, né? Quem sentir da parte do Senhor para vir ajudar, a partir das 18 horas. Glória a Deus. E são os avisos, até mais um aviso do bairro do Limão. Também vamos começar a notificar agora na nossa Irmandade, nossos irmãos que moram ali na Zona Norte ou ao centro, ali nos arredores. Aqueles bairros ali próximo à Zona Norte, ali, que seria até a Zona Oeste, já ali Pirituba, Piqueri, que é tudo próximo ali. Meus irmãos, daqui a 30 dias, com fé no Senhor, se for da permissão dele, será a inauguração da igreja do bairro do Limão. E quem atenderá ali, pela misericórdia, será eu, irmão Cosmo, e nosso irmão Saulo também. Né? E com certeza nosso irmão Rodrigo estará dando suporte ali também para nós. Né? Então todos os irmãos que estão ali, que estão vindo para cá, um pouco distante, vocês vão ter um lugarzinho próximo ao lar de vocês, à casa de vocês. E aquele nossos irmãos vai avisando, aquele irmãozinho que está parado, que parou de congregar, infelizmente, vai animando ele, vamos se unindo, pegar essas pessoas, vamos estar todos juntos ali, ó. Vai ser uma bênção. E como eu sempre falo, a palavra do Senhor Jesus, o reino do céu, meus irmãos, é tomado à força. Então, vamos ficar firmes ali, unidos ali, no bairro do Limão, em breve. Daqui a 30 dias, eu creio, que estará tudo pronto ali para a reinauguração daquela igreja. Tudo para a glória de Deus. Os nossos irmãos serão acolhidos ali. Vai ser uma bênção, eu creio, meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus. Mais alguma vez, irmão Breno? Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor com mais um hino para a palavra. O hino 91.
Glória a Deus. Aleluias. Meus irmãos, minhas irmãs que estão nos assistindo nesse momento, participando desse culto, vamos ler aqui a palavra do Senhor, que se encontra no livro de Gênesis. Que se encontra no livro de Gênesis, capítulo 32. A partir do versículo 22 até o versículo 32. Livro de Gênesis, capítulo 32, versículo 22. Que diz assim: Jacó passa o val de Jaboque e luta com o anjo. Ele levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres e as suas 2 servas e os seus 11 filhos e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fez-los passar o ribeiro e fez passar tudo o que tinha. Jacó, porém, ficou só e lutou com ele um varão até a alva que subia. E vendo que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, lutando com ele. E disse: Deixa-me ir, porque já está alva. E subiu. Porém ele disse: Não te deixarei ir, se não me abençoares. E disse-lhe: Qual é o teu nome? E ele disse: Jacó. Então disse: Não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: Dá-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: Por que perguntas pelo meu nome? E abençoou ali, e chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: Tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. E saiu-lhe o sol quando passou a Peniel e manquejava da sua coxa. Por isso os filhos de Israel não comem o nervo encolhido que está sobre a juntura da coxa até o dia de hoje, porquanto ele tocara a juntura da coxa de Jacó do nervo encolhido. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Deus aqui nessa tarde vai falar de uma maneira peculiar, porque Ele é Deus, Ele fala como Ele sempre quer. Estamos aqui diante de uma história magnífica. Todas as histórias bíblicas, todas as narrações bíblicas são lindas, é uma mais comovente que a outra, uma atrai mais que a outra. Por isso que eu digo, você não sabe qual a história, qual é a mais maravilhosa. Essa história de Jacó, por exemplo, nós temos aqui um momento interessante da vida de Jacó. Jacó, nossos irmãos, eu acredito, nossas irmãs que estão online, acredito que já leram alguma parte a respeito sobre a vida de Jacó. Jacó era um rapaz complicado ele. A Bíblia diz que, só que havia uma profecia sobre Jacó antes mesmo dele nascer, já estava gerado no ventre, e a Bíblia diz que Rebeca, a sua mãe, ali aborrecida, porque ela fala para Deus: Senhor, meus filhos estão aqui guerreando dentro do meu ventre, como que é isso? Mas a Bíblia diz que o Senhor responde para ela: porque o maior servirá ao menor. E com certeza ela já entendeu. Então quer dizer, assim, fazer uma analogia rápida, deu a entender que Rebeca já entendeu. Opa, então calma aí, 2 filhos aqui vou ter nesse caso. Então 2 meninos ali estavam já praticamente já querendo saber quem ia sair primeiro. E a Bíblia diz que quando já a Rebeca estava próxima da parto, quando ela chega o momento de dar luz,
o mais velho saiu, embora são gêmeos. Aí que está a pergunta, mas se são gêmeos, como que tinha um mais velho que o outro? Mas como que um saiu primeiro? Então eles classificam aquele que nasceu primeiro, mesmo sendo gêmeos, como o mais velho. E era Esaú. A Bíblia diz que ele era todo ruivo, todo já cheio de pelos ali. Era o mais velho. E a Bíblia fala que quando ele é tirado pelas parteiras, Jacó, o mais novo, ele era liso, não tinha o mesmo assim, o mesmo cabelo assim que o mais velho. Ele sai segurando o calcanhar do seu irmão, por isso foi dando o seu nome de Jacó, aquele que está sempre querendo sempre tomar alguma coisa. E Jacó cresce, e a Bíblia diz que Jacó sempre era um homem pacato de tendas, mas ele pensava. Em um certo momento, os irmãos acreditam que já conhecem a história, mas só para vocês entenderem um pouco, vou tentar resumir aqui no máximo. Em certo momento, Isaac, o filho da promessa, já não enxergava mais. Já estava numa certa idade, e a Bíblia diz que seus olhos já estavam escuros, ou seja, ele já era cego, já não, só apenas ouvia, falava, mas não via. E a Bíblia diz que Rebeca, a mãe de Jacó e Esaú, ela ouve Isaac tratando com o seu irmão mais velho, dizendo para ele que Esaú cresceu sendo perito em caça, e a Bíblia diz que Isaac amava isso, ele gostava das caças que seu filho mais velho trazia, dava a entender que era um excelente caçador habilidoso, e a Bíblia narra que Isaac chega em Esaú e chama ele e fala, filho, eu creio que meus dias já estão próximos, então talvez vai que eu adormeça no Senhor e eu não consigo te abençoar conforme as bênçãos dos patriarcas, conforme meu pai me abençoou também. Então vamos fazer o seguinte, vai, busca uma caça, faz aquele guisado que você sabe que eu gosto, e quando você trouxer eu vou te abençoar, para que as promessas do meu Deus estejam sobre a sua vida, porque Isaac sabia que tinha uma promessa, porque a mesma promessa que Deus falou com Abraão, seu pai, ia se cumprir nos seus filhos, só que no entendimento de de Isaac, para ele seria Esaú, só que Isaac não estava entendendo o que Deus tinha para fazer, porque o próprio Deus já tinha falado para Rebeca que o menor serviria o maior, ou melhor, correção, que o maior ele serviria o menor. Então, meu irmão, Isaac estava ali um pouquinho fora, e Rebeca escuta essa conversa. A Bíblia diz que ela rapidamente chama Jacó e fala assim, meu filho, vem aqui, ó, vai lá, busca um daqueles animais lá, um gado pequeno, bom, eu vou cozinhar e preparar tudo para o seu pai. Mas Jacó já olhou assim, mãe, é o seguinte, meu pai, por mais que ele não enxerga, mas ele tem mão ainda, ele tem tato. Ele vai me apalpar, ele vai ver que eu sou liso. Esaú não, meu irmão mais velho é peludo, os braços dele, o pescoço, o cara é cabeludo, eu não, sou liso. Falou, não tem problema não, vai lá, pega as melhores roupas dele, que deve ser tudo de pelo, essas coisas, e coloca em você. Então seu pai vai perceber que é Esaú. Ele ficou assim, mas mãe falou, não, fica tranquilo, vai lá e faz, qualquer problema, eu assumo a dívida. Olha a sua mãe, porque ela sabia que tinha uma promessa sobre aquele moço. Tá certo que Rebeca quis dar uma ajudinha ali tudo, mas já era tudo proveniente de Deus. Então, meus irmãos, resumindo, Jacó toma a bênção do seu irmão, ele passa na frente, seu pai ele percebendo ali alguma coisa, fala assim, meu filho, você é o Esaú mesmo? Porque ele fala assim, meu pai sou eu, porque cara, estranho, a voz é de Jacó, porém, né, as roupas, o cheiro, o pelo, o braço tudo peludo, é de Esaú, mas está estranho, vem aqui meu filho, para ver se é você mesmo. Ele veio, apalpou, falou, é Esaú mesmo, só a voz que é estranha, olha só, coitado de Isaac ali, não tem discernimento ainda. Mas ele falou assim, vem cá, mas você achou tão rápido as coisas? Não, porque meu Deus estava na vontade dele, traz e leva. Aí ele prepara aquele guisado ali, que a mãe dele na verdade preparou, que a mãe dele sabia que o pai dele gostava. Ele come, depois que ele termina de comer, ele olha para o seu filho achando que é Esaú, mas é Jacó na verdade, e abençoa. Porque os patriarcas eles criam, e havia uma autoridade sobre eles, meu irmão. Havia uma autoridade. Então ele começa ali a abençoar
Jacó pensando que é Esaú. Então ele invoca as promessas de Deus. Ele invoca as promessas que Deus tinha na vida da aliança abraâmica e traz ali. E quando Isaac descobre que ele foi enganado, a Bíblia diz que ele estremeceu. Mas, irmãos, o que eu quero dizer aqui para vocês nessa tarde, mas teve um dia que Jacó, ele teve que fazer um acerto de conta. Jacó cresceu, Jacó, com toda essa bagunça, toda essa briga, ele foi parar na casa do seu tio, chegou lá, olhou uma moça que na verdade era sua prima, casou com ela, só que ele foi enganado pelo seu tio, porque ele queria aquela outra moça, ele queria a Raquel, e quando foi dada a mais velha, que era Léia. Então ali ele começou a sentir na pele o engano, porque ele praticava isso. Infelizmente Jacó era assim. A Bíblia diz que Jacó queria sempre suplantar, sempre queria ser um pouco mais esperto que os demais, mas o acerto de conta, para ele ser abençoado, ele tinha que se encontrar com Deus. É isso que eu quero falar aqui nesta tarde, meus irmãos. Até um momento, nós humanos, eu, você, nós vamos tentar usar a nossa inteligência, ou talvez a nossa esperteza. Vamos querer se dar bem, vamos querer fazer algo ali. Só que eu quero dizer para você, quando Deus tem uma promessa, fique em paz. Não precisa você querer dar um jeitinho, ou você querer falar assim, eu vou fazer isso porque eu vou afastar aquela pessoa daquela situação, porque eu vou me dar bem. Não, meu irmão. Fica em paz. Quando meu Deus tem uma promessa com você, Ele vai cumprir. Talvez Rebeca não falou para Jacó, mas ela sabia que Deus tinha falado com ela, que naquele ventre havia 2 nações. E a nação maior, ou seja, a mais velha, que ia prosperar primeiro ali, aparentemente, ia servir a menor, que era Jacó, ou seja, Jacó ia ser servido pelo seu irmão Esaú. Talvez a Bíblia não narra se ela conta isso para ele ou não, mas isso já era fato, já era uma promessa de Deus. E se Jacó soube, talvez ele se esqueceu, e talvez ele não se esqueceu, ele falou assim, vou dar o meu jeitinho. Só que ele só foi arrumando problema até ali, meu irmão. Arrumou problema com seu irmão, com seu pai, com certeza, mas seu pai deve ter olhado e falado, não, realmente é uma promessa, e vai se cumprir na vida de Jacó. É uma promessa a Abraão, a promessa que meu Deus fez a Abraão, meu pai. Então, nesta tarde, meu irmão, não dar um jeitinho. Se você estava acostumado a ser um maioral, querendo ser esperto, cuidado. Uma hora você vai se dar mal. Mas se Deus tem promessa com você, e eu creio que tem, então que nesta tarde fica bem claro isso. Deus não precisa da ajuda do homem, apenas que o homem esteja na brecha, esteja pronto para ouvir o que Deus tem para falar. Falei, esteja atento, meu irmão. Mas chega o momento do acerto de contas. Jacó não esperava por isso, mas quando ele fugiu da casa do seu sogro ali, quase houve mas Deus não permitiu. O seu sogro queria fazer mal a ele, mas a Bíblia diz que o próprio Deus, olha só o cuidado que Deus tem com o homem, o próprio Deus se revela, se mostra numa visão, num sonho para o seu sogro, sogro, na verdade era tio também, né? Que era o irmão da sua mãe, e o seu sogro ao mesmo tempo, e fala para ele assim, guarda-te de falar, de fazer, ou até mesmo falar algum agravo para o meu servo Jacó. Cuidado, guarda-te. Olha só, Deus cuidando, mesmo Jacó sendo ali meio complicado na sua vida, olha o cuidado de Deus, porque havia, sabe por quê, meu irmão? Havia uma promessa sobre ele, e essa promessa é irrevogável. É o que nesta tarde meu Deus tem para você, uma promessa irrevogável. Então fique em paz, que ninguém vai pôr a mão em você, apenas fique na brecha, fique diante de Deus, não saia fora. Se sair fora do arraial tem morte, mas fique diante de Deus. E por mais que Jacó estava complicado, mas Jacó, ele tinha certeza do Deus que ele servia, ele sabia do Deus que tinha promessa ao seu pai, ao seu avô. Ele sabia que esse Deus, porque lá no passado ele fez um voto com Deus, ele falou assim, olha, se você me guardar nesse caminho até chegar lá, não deixar faltar comida para mim, nem roupa, ele ainda fala, vou te dar o dízimo de tudo que eu ganhar, e você será o meu Deus. Olha, Jacó fez um voto ali, e Deus olhou assim, com certeza, rapaz, você não precisa nem falar isso aí não, porque eu já tenho um pacto contigo, desde lá que eu fiz com seu avô, Abraão, meu servo, o meu amigo. Então, meus irmãos, nesta tarde, guarde essa palavra,
E quando Jacó está fugindo ali, ele soube que seu irmão vinha no encontro dele. A Bíblia diz que Jacó ficou com medo, porque ele sabia, eu tenho uma dívida com esse rapaz, e quando eu saí da casa dos meus pais, ele tinha me prometido que ia tirar minha vida, mas passou tanto tempo, eu não sei como que vai ser isso agora. Mas a Bíblia diz que de madrugada, antes da alva aparecer, Jacó encontra um varão, que na verdade era a teofania humana, ou seja, o anjo do Senhor, o próprio Senhor ali, revelado ao homem, como se fosse um ser humano. A Bíblia diz que Jacó olhou assim, ele entendeu que era uma figura espiritual, não era um homem dessa terra. Estava ali na teofania humana. E ele gruda, ele segura esse homem e fala assim, olha, não vai embora não, porque você tem que me abençoar. E a Bíblia diz que eles lutaram, e para ele largar Jacó, ele teve que tocar no nervo da sua coxa. Mas a Bíblia diz que Jacó persistiu. E ele diz, eu não vou sair daqui, até você me abençoar. E o anjo fala, então, e qual é teu nome, rapaz? O anjo sabia, mas ele queria ouvir. Meu nome é Jacó. Mas Jacó tem uma tradução, significa enganador. Então, para você seguir, meu irmão, diante de Deus, você tem que parar com certas coisas. E quando ele fala, então, a partir de hoje, teu nome não é mais Jacó, mas sim Israel. Significado, príncipe entre os homens que lutou contra Deus, ou seja, ali na oração e prevaleceu. Então, meu irmão, lute com Deus em oração. Você quer ser abençoado? Pare, deixa as promessas de Deus cumprir na tua vida, não queira dar um jeitinho. Porque você quer ter um encontro com Deus, você precisa ter um encontro com Deus. Você quer ser abençoado? Deixa Deus falar na tua vida. Guarde essa palavra de hoje. Deixa aquele jeitinho, como dizem fora, o jeitinho brasileiro, né? Vou me dar bem, ninguém vai saber de nada, tá tudo certo, eu sou esperto, eu consegui fazer isso, tirei vantagem. Para. Você quer seguir diante de Deus como uma serva, como um servo de Deus, honesto, justo, sincero, que o homem da terra olha para você e diga, olha, ali vai uma serva de Deus, ali vai um servo. Você quer ver isso, meu irmão? Você quer ser marcado dessa forma? Então abandona aquelas práticas ali que não agrada muito, porque se existe uma promessa sobre a tua vida, o meu Deus, ele vai cumprir porque ele é Deus. Quer salvação? Aguarda a salvação do parente, do amigo. Então continue buscando a Deus, apresente, meu irmão, em oração, mas mude de vida, mude seus hábitos, deixe Deus tocar em você. Você precisa de um encontro, porque assim o meu Deus vai fazer. E nesta tarde, Deus seja louvado. Amém. Todos juntos, vamos agradecer ao Senhor por essa palavra, por esse culto, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus e meu Pai querido. Pai amado, estamos aqui na Tua presença mais uma vez, porque Tu és santo, porque Tu és verdadeiro. Pai, eu Te dou graças pelos hinos que foram aqui louvados e entoados, pela Tua palavra, meu Pai, que foi ministrada sobre a vida de Jacó. Um homem que precisava ter um encontro contigo. E quando ele teve esse encontro, ele foi transformado, meu Pai. Mesmo que ele saiu dali manquejando, a Bíblia não relata se ele voltou normal ou não, mas a Bíblia só fala que ele saiu dali manquejando, mas transformado. Saiu outro homem, cheio da confiança e da bênção de Deus em sua vida. Meu Senhor, que nesta tarde, que vidas, que o teu servo e tua serva seja alcançado por essa palavra. É preciso ter uma mudança de vida, é preciso ter um encontro para poder receber as promessas de Deus, para que venha se cumprir as promessas do Senhor nas suas vidas. Pai, em nome do Senhor Jesus, despede o teu povo em paz nesta tarde. Eu te peço, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que é bendito e reina para todos sempre. Amém. Deus seja louvado. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos louvar o hino para encerramento, o hino 433.
Vamos agradecer. Senhor, nosso Deus e Pai querido, te damos graças, meu Pai, por mais um culto, por estarmos na Tua presença. A mim, eu agradeço por estar na Tua presença e esse povo, meu Pai, que está aí, os Teus servos e Tuas filhas que estão ali, meu Pai, em seus lares, quem sabe no seu trabalho nesse dia de sábado à tarde. Pai, visita os seus lares, visita cada um, visita esse povo ali da Zona Leste, ali da Vila Carrão, toda aquela região, meu Pai, abençoando todo o teu povo ali e todos esses, meu Pai, que estão assistindo, estão crendo nas tuas promessas, porque creem, meu Pai, que o Senhor é fiel como diz a tua palavra, que o Senhor não pode se negar a si mesmo. Então visita, meu Pai, o teu corpo, a tua igreja nesta tarde. Eu te peço, em nome de Jesus Cristo, Pai, que é bendito para todos sempre. Amém. Que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja hoje com essa igreja, para todos sempre e todos digam amém.